Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal falido, fudido e lascado. E tivemos o vídeo de curiosidades do primeiro episódio de Five Nights at Sonic Secrets of the Shadow. Então, vamos aqui fazer um vídeo de curiosidades sobre o segundo episódio, rapaziada. Então, simbora. Começando primeiramente pelos easter eggs. O primeiro easter egg já é logo nessa cena aqui em que o Vitor fala pro Sonic que eles precisam ir para a estação de trem. Como vocês podem ver ali no cantinho tem um papel grudado com os números 19 e 91, que é basicamente 1991, que é uma referência, ao ano em que lançou o primeiro jogo da franquia Sonic. O segundo easter egg é nessa parte aqui em que o Shadow vai falar com o Darker. E aí você pode ver que ali em cima, claramente tem um easter egg do Hydra Bonnie de Five Nights at Freddy's 2. E esse cartaz aqui. Outra referência é esse anel vermelho aqui. Basicamente, o anel vermelho, ele não é algo original dessa série, obviamente. O anel vermelho, ele é basicamente um objeto que aparece muito em fangames de Sonic.exe. Basicamente, no Sonic.exe original, lá naquela fangame clássica que vocês conhecem, tinha lá um anel vermelho que você pegava voltando um pouco na fase que você tava. Voltando para trás, você conseguia, obter esse anel vermelho aí. E desde aquela fangame lá, o anel vermelho ele acabou sendo um artefato muito utilizado nas fangames de Sonic X, como o objeto que gera todo o caos da criatura e etc. E se vocês for ver, ele é realmente um artefato muito recorrente aí nas fangames de Sonic.exe. Então, é uma referência aí que eu quis pôr com esse anel vermelho. Nessa parte aqui onde o Tails e o Mario conseguem abrir um portal, nós temos duas referências. Primeiro, essa cena aqui é uma referência às cenas onde o Chris de Deltarune abre aquelas fontes lá, que soltam um rajadão pra cima, é uma referência, acho que ficou bem óbvio. E a segunda é essa parte aqui, que é uma referência às telas de carregamento de Sonic CD, onde o Sonic passa pela placa e você vê aquela cena dele voando lá, passando do presente pro passado, do presente pro futuro. E essa cena aqui é uma referência a ela. Nessa outra cena aqui, vocês podem ver que claramente ali em cima tem um cartaz da Wildred Chica e do Wildred Foxy. E um do Golden Fred ali atrás. Esse cartaz aqui que vocês estão vendo, a gente pode ver que tem uma referência a Friday Night Funk com os bonecos que faz referência ao canal Cabe a Mim. Anima. Porra, a dicção tá foda. Que inclusive é um canal muito bom de animação aí, recomendo vocês verem. O canal do Cabe Anima. E aqui em cima tem esse texto aqui que eu ainda vou fazer um post dizendo o que ele é, porque ficou bem borrado aqui. Já esse cartaz aqui, ele já é algo pra história em si. Tem lore aqui nesse cartaz. Eu vou fazer post sobre ele. Falar o que ele é futuramente. E aqui nessa parte que o Shadow ele se comunica com o Sonic e o Vitor através de um monitor, é uma referência ao Dr. Halley Sauer de Power Playtime. Isso aqui já não é uma referência, é basicamente uma coisa que não pode se dizer que tá escondido, porque tá bem na cara. Mas tipo assim, vocês podem ver, aqui é uma tela de um tempo depois, pra mostrar que passou um tempo. Aí atrás ali tem texto ali atrás, que é basicamente um bagulho que eu quis fazer parecido com o trailer de Power Playtime, que tinha uns textos atrás de uma tela. Aí basicamente o que tá falando aqui atrás é: uma solução temporária depois foi o necessário para ele acordar. Depois disso, decidi fazer alguns testes nele. 7 testes de força, 2 de agilidade e 5 de raciocínio. Ele se mostra obediente, porém possui um raciocínio lento, que é basicamente, relatando aí sobre um dos experimentos que o Shadow fez, que ainda não posso revelar o que são. Já nessa parte aqui, a gente já tem umas 4 referências. Primeiro, a gente tem esse trem verde, que é uma referência ao trem Percy de Thomas. Tem bastante referência até de Thomas nesse episódio. Tem umas 3, se eu não me engano. Se bem que 3 não é bastante, mas enfim.
E a segunda referência que tem aqui é que, como vocês podem ver aqui, tá escrito 1987, que é 1987, data fazendo referência à FNAF. A outra referência aqui é os postes de luz de Pop Playtime ali. E a outra referência aqui, ó, dizendo Ed Cola, que é uma referência a Edgeworld, que vocês sabem, né, o protagonista Ed, ele ama Coca-Cola. Outra referência já na parte da perseguição é o A90 aqui. Aí nessa cena aqui a gente já tem umas 3 referências. Primeiramente aqui, né, fazendo uma referência ao The Rooms, né, como vocês podem ver aqui, ó, um local todo branco com as portas e uns bagulho amarelo em cima, né, umas placas amarelas. Aqui novamente a data 1991. Só que, né, também tem esse toca-fitas aqui, que é uma referência aos toca-fitas de Pop Playtime também. Tem bastante referência de Pop Playtime até nesse episódio. Também tem uma referência, né, àqueles cartazes de Sorria, você está sendo filmado, que tem alguns locais aí no mundo. E, né, eu quis fazer tipo como se fosse o Shadow aqui se transformando nesse cartaz aí, porque ele realmente estava observando o Sonic até ele começar a perseguir ele também. Outra referência é esse desenho aqui da mão verde que vocês podem ver aqui, né? E essas máquinas aqui que vocês estão vendo atrás, em específico essa daqui verde, ela é baseada naquelas máquinas que você tem que puxar no final da partida do Project Playtime. Que você precisa puxar o bagulho para montar o brinquedo e tal. Já nessa parte aqui a gente tem, né, uma referência à mão verde aqui, tá? Mas é só porque tem que pressionar aqui, o desenho da mão tá pintado com verde, não é porque tem que usar grab pack nem nada. E aqui a gente tem uma referência às baterias de Pop Playtime 3 também aqui, ó. E esses computadores aqui atrás são uma referência àqueles computadores que ficam todos jogados na parte do Yarnab, né? Depois que você conhece ele pela primeira vez, você chega lá, tem aqueles computadores lá que você precisa agachar. É lá naquela parte que ele bate a cabeça na grade. Aí fica esse computador gigantão aqui. E essa forma aqui do Shadow é uma referência ao protótipo também. E aqui também temos mais uma referência aqui, ó. Box, Hug, Mommy, Catnap, Dough e Yarnab, uma referência aí para o Playtime também. Mais uma referência a Thomas, né? Isso aqui é baseado num trem que tem no primeiro filme de Thomas. E só vocês pesquisarem aí que vocês vão achar a semelhança. A última referência aqui também é que esse trem aqui que vocês estão vendo que passa nessa parte é baseado no trem Edward de Thomas também. Tem um monte de referência a várias obras aqui nesse episódio. Agora partindo de fato para a parte das curiosidades mesmo, informações aí. Vamos começar aqui com a primeira curiosidade. Primeiro, originalmente o Darker teria outro dublador. Darker, para quem não sabe, é aquele ouriço amarelo lá que usa a máscara. E originalmente ele iria ser dublado pelo Cyber. O Cyber originalmente ele ia dublar. Só que como o Cyber ele ia ter que dublar em casa, ele acabou não conseguindo dublar, por conta que, né, era um personagem que ele falava alto e com uma voz grossa e também xingava. Aí o Cyber preferiu só não dublar ele, né, porque, né, tá na casa ali com a família e tal, aí ia ser meio... poderia ser problemático, né, ele fazer a dublagem lá. Aí então eu criei o personagem A113 pra o Cyber poder dublar, né? Eu queria que ele tivesse alguma participação no projeto. Pô, cara, mó gente boa também, já me ajudou aí com as coisas. Nada mais justo do que, né, caso ele queira, eu também incluir ele no projeto de alguma forma. E aí eu criei o personagem A113 pra que ele conseguisse dublar. E cara, realmente saiu um bagulho muito bem feito, realmente. Se você gosta do A113, agradeço o Cyber, porque foi graças a ele que criei o A113. E Cyber fez um trabalho do caralho, esse cara é muito foda. Enfim, próxima curiosidade. Originalmente o episódio 2 acabaria de outra forma. Originalmente, né, no projeto original, o episódio 2 ele não acabaria da forma que a gente viu no episódio, né, final, que é o Shadow ali com o Darker depois do Sonic e o Vitor terem fugido com o trem. Originalmente, iria ser só o Darker perseguindo o Sonic, aí o Vitor iria chegar com o trem e o Sonic ia pular no trem. Aí ele ia chegar lá no trem e o Darker iria continuar perseguindo eles, ainda no trem, né? O Darker ele ia perseguir o trem e tal, para alcançar eles, ia rolar meio que uma perseguição nos trilhos. E eu ia usar a música de perseguição do primeiro filme de Thomas também, que é uma música muito foda. É uma música muito foda. Vou falar aqui, a música da perseguição final do filme de Thomas e seus amigos no primeiro filme, no caso, né? Que era Thomas e a Ferrovia Mágica, alguma coisa assim.
Aí basicamente tinha a música da perseguição final que era muito foda. Eu recomendo vocês pesquisarem, a música é muito boa. É Sonic the Magical Railroad Final Chase OST. É muito foda aquela música. Aí eu ia usar ela aí até essa cena de perseguição aí. E aí o Dark ele iria se cansar, né, de perseguir o Sonic e o Vitor. E aí ele iria só, né, desistir ali e deixar eles fugirem, pra depois voltar, né, pra infernizar eles no episódio 3. E beleza. A outra curiosidade que eu tenho aqui, também relacionada, né, a essa cena aí que era pra ter de perseguição no trem, era que ia tocar uma OST também. Depois que eu desisti da ideia de pôr aquela lá de Thomas, eu tive uma ideia de pôr outra OST, que ia ser a OST da Boss Battle, né, o tema de batalha de Sonic 2 de Mega Drive, cujo ia fazer um mix da música de Boss Battle do Sonic 2 HD e da música de créditos de Five Nights at Sonic's Manic Mania. Eu ia usar essas duas OST aí, ia juntar elas pra fazer OST ali de perseguição. Porém, a ideia acabou sendo descartada por conta da mudança de planos, né, que a gente teve, com esse final sendo removido e tal. Outra curiosidade é que originalmente não era pra ter uma perseguição final. Antes de eu ter a ideia de fazer as perseguição final e tudo mais, o roteiro ia ser um pouquinho diferente, ó. Naquela parte onde tem até o som de passos lá, o Sonic e o Vitor andando, o Darker, né, ele iria ter destruído, né, igual ele faz no episódio original, ele ia ter danificado o sistema da 113 e ele ia chegar na central de comando do local, né, agora que ele já tinha acesso a tudo, e ele ia mexer lá no local para poder fechar um portão e separar o Sonic e o Vitor. Aí, né, ele ia só atrás do Sonic, né? E aí, indo atrás do Sonic, iria rolar uma luta, não ia ter uma perseguição, ia ser uma luta ali mesmo, eles iriam lutar. E aí ia ter essa luta aí, e eu nunca planejei qual que ia ser o final dessa luta, mas que ia ter uma luta entre os dois, realmente ia. Uma curiosidadezinha bem aleatória aqui, que eu queria só falar mesmo, é que a sombra pode te ver é o bordão do Shadow. É basicamente a frase tema dele, é o bordão dele e tal. Inclusive, vocês ainda vão ver essa frase se repetir muito durante a série. E rapaziada, esse foi aí o vídeo de curiosidades de Five Nights at Sonic Secrets of the Shadow episódio 2. Cada episódio novo que lançar eu vou fazer um vídeo de curiosidades, porque, né, é legal comentar com vocês sobre easter eggs e até mesmo sobre os bastidores do episódio, que é algo que eu sempre quis fazer assim, né, eu sempre quis ter um projetinho ali cujo eu pudesse de vez em quando, né, dar uma revelada aí nos conceitos, projetos que, né, ideias descartadas. Então, tipo assim, eu realmente fico bem feliz de ver que tô conseguindo fazer isso, porque sempre foi uma ideia que eu gostei muito. Então, né, realmente é algo muito bom de se fazer. E eu adoro também fazer esses vídeos de curiosidades, né? E eu sei que vocês também devem gostar desses vídeos. Então, muito obrigado aí por ter assistido esse vídeo. Se vocês tiverem gostado, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo que estiver saindo deste canal podre. E é isso, rapaziada. Falou, fui e tchau. E até uma próxima, meu povo.